Olá, amigos da TV Impacto. Estamos de volta para levar assuntos do seu interesse e hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios. Nós temos a honra de receber uma das figuras mais influentes na política, não só aqui de Santarém, mas também de uma boa parte da nossa região aqui do oeste do Pará, o senhor Paulo Gasolina. Seja muito bem-vindo à nossa TV Impacto. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Paulo, nós estamos acompanhando durante esses dias, que na verdade tem se tornado até uma novela, os escândalos que giram em torno da prisão do vereador Reginaldo Campos. Recentemente chegou até a Câmara dos Vereadores um pedido de cassação do mandato do vereador. O senhor que tem uma experiência muito vasta, tem uma experiência longa com relação a esse tipo de assunto, até porque você já conviveu muito nesse meio na Câmara Legislativa e em vários municípios, inclusive. A partir de agora, depois que foi aceito aquele último pedido, quais os rumos desse fato o senhor acha que vai acontecer? O que o senhor pode ditar com sua experiência que pode acontecer daqui para frente? Bom, na realidade, esse último feito da Câmara está corretíssimo. Sim. No primeiro momento que foi feita a denúncia pelo cidadão, que pode ser feito pelo cidadão ou qualquer vereador da Câmara, se for feito por um vereador, evidentemente que esse vereador ele tem que se afastar e é convocado suplente, porque ele não pode participar. Mas como foi feito pelo cidadão comum, e no próprio processo que ele deu entrada na Câmara, no pedido, digo, que ele deu entrada na Câmara, ele informa aonde está a denúncia, cabe na primeira sessão posterior a que ele deu entrada na Câmara, o presidente formar a comissão. Evidente que mandou para a assessoria jurídica, mandou para o Conselho de Ética, que o Conselho de Ética ele vai apurar os desvios de cada vereador, se tiver, né? Mas na realidade o que deveria ser feito? Ser feito o que está sendo realizado agora. Ou seja, na primeira sessão posterior à denúncia, o presidente acata a denúncia, leva para a tribuna, informa aos vereadores e os vereadores, de comum acordo, vão aceitar ou não a denúncia. Aceita a denúncia, evidente que naquele mesmo momento o presidente é obrigado a escolher proporcionalmente ao número de vereadores da maior bancada ou do maior partido que tenha na Câmara, o membro para representar a comissão. Posterior isso, o segundo membro também, nesta sequência de proporcionalidade. Feito isto, a própria comissão, que já não é mais a Câmara que vai definir, vai escolher quem é o relator, o presidente e o membro. De posse dessa escolha é informada a presidência, quem é o relator, e eles têm um prazo de 5 dias para informar ao denunciado de que eles receberam essa denúncia da Câmara e que vai ser apurado. Então foi pedido uma comissão processante. Corretamente. Por que processante? Porque a processante já se tem a denúncia. Então não precisa fazer uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar. Porque lá no bojo, no pedido, consta de que já existe a denúncia. Uma de que o próprio vereador denunciado contratou uma funcionária que também, por sua vez, trabalhava em um outro órgão do governo estadual, comprovadamente por assinatura em relação ao livro de ponto. Então, isto é uma comissão processante. A comissão processante tem que fazer uma ata daquelas preta mesmo, escrever na relação, não deixar espaço, e fazer também no computador. Pode-se eles contratarem um advogado para acompanhar, e todos os atos desta comissão têm que ser divulgados, tanto na imprensa, quanto na Câmara, quanto no fórum. Eu quero deixar bem claro que Câmara é totalmente independente da Justiça, lá do Ministério Público. Cada um tem uma ação diferente. O Ministério Público ele apura e depois determina ou pede para a Câmara fazer a cassação. A Câmara é o único poder que caça imediatamente, sem ter que recorrer, a não ser que esteja ilegal. Então essa comissão processante que foi formada está excelente. Então ele vai ouvir, dar o direito do cidadão se defender, o contraditório dele,
E aí sim, ele vai ser apurado pela comissão, e de posse dessa apuração, haja vista que tem apenas uma denúncia, não são várias denúncias, porque senão o denunciado teria cada vez um prazo de 10 dias para se defender de cada denúncia. E hoje se caça por R$1 e por R$1.000.000, é a mesma coisa. Não precisa várias denúncias. Caçou, evidentemente, se tiver mais coisas, a justiça vai determinar os seus atos em relação a essas denúncias. Esta comissão que foi formada está no caminho certo. Evidentemente que eles vão ter esse prazo de 5 dias para informar o denunciado. O denunciado, por sua vez, não só informar o denunciado, mas se ele tiver o advogado, tem que informar também os advogados dele. O advogado também, como denunciado, terão que no prazo máximo de 10 dias para informar a esta comissão, que se sentir satisfeita, eles mandam um relatório para a mesa diretora, e a mesa diretora vai colocar em pauta para ser votado. Se for pela cassação, evidentemente que tem que ter 2/3, maioria dos vereadores, 2/3 dos vereadores, para poder acatar o relatório que vem desta comissão. Se for favorável, evidentemente a Câmara vota pela cassação do vereador ou não. Isso vai depender das denúncias que ali estiverem e a análise que foi feita da comissão. Então é muito claro. Então hoje não se pode fugir o rito do decreto 201, que o artigo 5º, que caça o prefeito, e o 7º, que caça o vereador, acompanha o artigo 5º, é a mesma coisa. Então nós temos que verificar este rito, trabalhar no decreto 201, porque tudo que foi feito na Câmara em relação à lei orgânica, regimento interno e o regimento interno da Câmara, foi tudo voltado e baseado na lei federal. Eu quero deixar bem claro que nenhuma lei municipal pode ultrapassar uma lei federal. Então não se faz uma lei municipal que vá derrubar uma federal. Pelo contrário, você tem que fazer todas as leis municipais de acordo com o que determina a lei federal. Então, se o decreto 201 é o decreto que no Brasil todo determina a cassação, o afastamento de prefeito e vereadores, jamais se poderia ter uma outra lei para trabalhar em cima. Senhor Paulo, existe uma confusão na cabeça, eu acredito, de alguns telespectadores, inclusive, com relação à comissão de ética e comissão processante, né? Nós podemos até considerar uma suposta indecisão com relação aos vereadores, né? Na dúvida, qual seria o responsável para conduzir essa comissão? Você acha que isso seria uma estratégia para ganhar algum tipo de tempo? Na realidade, eu não posso dizer que seja uma estratégia. Eu posso dizer que falta um conhecimento mais aprofundado em relação ao decreto 201. A comissão de ética, evidentemente, que se houver algum deslize de um vereador na Câmara, em qualquer parte da Câmara, ele vai para uma comissão de ética. Mas num caso desse, que houve uma denúncia externa de um cidadão comum, com provas comprobatórias, não se precisa ir para a comissão de ética e nem para uma CPI, porque a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar e achar possíveis erros ou possíveis falcatruas. Então se vai para uma comissão processante, porque de posse da denúncia já foi mencionado que o denunciante teve erros em relação ao procedimento na Câmara. E aí a Câmara vai, pelo que foi indicado, buscar, que é o depoimento da Polícia Civil, e buscar também a comprovação na CESP em relação à assinatura do livro de ponto. Então é muito claro, a ética é dos vereadores e a comissão processante em relação a uma denúncia no qual já vai com documentações que comprovam. Então não precisava ir para a comissão de ética, e sim ser formada a comissão processante. Pelos equívocos que até o momento têm sido registrados durante esse processo, o vereador Reginaldo Campos pode pedir nulidade da cassação? Bom, isso é que cabe aos vereadores, ao vereador Reginaldo, aos seus advogados, evidentemente, pelo que foi feito. E a comissão processante determina que na primeira sessão que não foi feito, seja criada a comissão processante, como não foi feito, evidentemente que ele pode recorrer na justiça, mostrar a ilegalidade e pedir o arquivamento. Mesmo com todas as provas já contundentes com relação a ele
Pode ter prova como tiver. Agora, se o processo estiver errado, evidentemente que a justiça tende a arquivar o processo. O senhor já esteve presente em várias gestões em outros municípios também, né? Já aconteceu um caso parecido com esse, em que foi registrada uma cassação, ou de repente foi registrada a cassação e não aconteceu, ele pôde recorrer? Teve vários casos, né, no qual até pediram o nosso apoio, e foi o caso de Jacareacanga e foi o caso também de Aveiros. Teve um caso marcante lá em Itaituba, no qual no momento final foi perdido o prazo, porque a comissão tem 90 dias e se o presidente achar, eu quero deixar bem claro que não são só 90 dias, mas se o presidente da comissão achar que pode pedir, que precisa de mais 90 dias, é o prazo máximo, forem muitas denúncias, aí o presidente da comissão ele pede prazo. Então isso aconteceu em Itaituba, que eu não posso nem relatar aqui, mas que foi arquivado o processo por decurso de prazo, mas o processo estava correto. Senhor Paulo, nós queremos agradecer imensamente sua presença aqui, também os esclarecimentos que você deu para a população. Eu quero que o senhor saiba que as portas da TV Impacto estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, e no qual eu puder contribuir com a minha experiência na região, como fui vereador em Santarém desde 1988 a 92, fui 8 anos em Itaituba, voltei aqui como suplente, mas cabe a gente, como vereador, se inteirar neste assunto, porque nós representamos a população e a população quer saber. Nós temos que colocar o que é certo, independentemente da nossa amizade. Eu quero lamentar profundamente o que aconteceu com o Reginaldo, nosso amigo, tem a sua parte de trabalho, mas que a comissão é para isso, nós temos que acompanhar o que determina a lei. Então, tendo a lei, evidentemente que nós temos que usar o que é de direito e mostrar à população a lisura, a transparência e o que o vereador faz para representar o povo de Santarém. Diante desses esclarecimentos, tenho toda certeza que você tirou muitas dúvidas através dessa entrevista. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixe aí embaixo do vídeo, nos seus comentários, o que você acha, qual a sua opinião sobre esse procedimento, esse processo que está acontecendo. Quero que você curta o vídeo e você possa compartilhar também para que outras pessoas possam ter acesso também a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.